Professor, nesse vídeo eu vou apresentar a versão 2 do meu projeto da disciplina de complexidade de algoritmos, né, mantendo o mesmo mini mundo da versão anterior, que é o de monitoramento de fluxo de pessoas de supermercado. Nessa versão 2, né, eu mantive a mesma estrutura, cliente-servidor, porém agora o sistema ele foi otimizado com algumas mudanças, né, que é a de controle de envio por limiar, manutenção de fila de dados recentes no servidor, o deslocamento das funcionalidades mais custosas para o cliente ao invés do servidor, e a encriptação apoiada por aleatoriedade real. Antes de entrar na execução, né, eu quero destacar a parte da aleatoriedade real, porque ela é um ponto importante dessa versão. A fonte escolhida foi o movimento das ondas do mar, com base em um vídeo longo, né, previamente selecionado por mim no YouTube. E a partir desse vídeo eu utilizei um arquivo base previamente extraído dessa fonte física real. E a ideia foi usar um fenômeno, né, do mundo real como base etrópica para apoiar a geração da chave utilizada na comunicação segura entre o cliente e também o servidor. Aqui nós temos a pasta, né, dados aleatoriedade, e aqui o arquivo ondas do mar. E nesse arquivo, né, ela é basicamente a fonte de aleatoriedade real que eu escolhi, e esse arquivo ele representa a base entrópica derivada do vídeo das ondas do mar utilizando o projeto. É por aqui que o sistema ele vai fazer uso de dados para poder encriptar os dados enviados, que o cliente utiliza para encriptar os dados e enviar para o servidor. Preciso falar também de algumas classes importantes, né, que é aqui do módulo de segurança, e esse módulo de segurança eu reparti em outros módulos, como aleatoriedade, chave, encriptador, exceções, IPL, que é onde fica as implementações, e vou começar aqui falando sobre a classe gerador de aleatoriedade real, que é onde por onde o sistema ele leu esse arquivo base que eu mostrei, né, e transforma esse conteúdo na semente utilizada pelo processador de geração da chave. Aqui nós temos uma complexidade ODB, porque o método percorre bytes do arquivo base. E temos também essa classe, que é o de gerador de chave IPL, né? Na classe, a chave ela é derivada a partir da semente obtida da etapa de aleatoriedade real, e aqui a complexidade ela é O de B, né? Porque a derivação ela depende do processamento dessa base em bytes. Temos também o encriptador em PL, né? Que aqui a gente tem os métodos responsáveis por cifrar e decifrar as mensagens trocadas entre cliente e servidor. Aqui na parte de encriptação e decriptação nós temos uma complexidade OGL, onde L ela representa o tamanho da mensagem. E partindo aqui agora para o nosso lado do cliente, né, falando um pouquinho sobre a nossa classe principal, né, a classe principal é a app cliente, que inicializa a simulação com 10 corredores, 5 leituras, né, assim como na versão anterior, né, na primeira versão, só que aqui tem um limiar, né, mínimo de 3 pessoas, então a melhoria que a gente fez nesse caso. No método main, né, do app cliente, a complexidade é o de N, porque ele cria N threads, né, uma por corredor, e depois ele percorre essa lista para aguardar a finalização. A parte de corredores, né, que fica aqui na nossa model, ela seguiu o mesmo critério da primeira versão, né, somente guardando os dados principais. Né, nós temos aqui a leitura de fluxo, que representa as leituras geradas pelo sistema, né, assim como na outra versão, contendo o instante, a quantidade de pessoas detectadas. Aqui já na parte de sensoriamento, aqui no sensoriamento IPL, na classe sensoriamento IPL, o sistema ele gera automaticamente as leituras simuladas no fluxo, né, com o método gerar, que é O de N, certo? Porque ele produz N leituras em um único laço. Nós temos também uma classe super importante, que é a nossa classe thread, né, que é o de sensor corredor thread, né, que representa a thread de cada corredor. É nela que o cliente cria o corredor, gera as leituras, atualiza a base local compartilhada, executa a ordenação local, calcula a funcionalidade extra, verifica a linear e, quando necessário, ele envia a mensagem cifrada, né, criptografada. Aqui no nosso método run, nós temos uma complexidade ON ao quadrado vezes M ao quadrado. Isso acontece porque para cada uma das M leituras processadas pela thread, o cliente ele utiliza a base local e executa a rotina mais custosa, que é a comparação entre os corredores, cuja complexidade, né, como eu bem disse, é O de N ao quadrado vezes M. Então, ao longo da execução local compartilhada, o custo total fica ON ao quadrado vezes M ao quadrado. Aqui já na parte de operações, aqui em operações cliente PL, que concentra as principais operações do cliente na versão 2. Aqui são implementadas a impressão dos corredores, a impressão das leituras, a ordenação e a funcionalidade extra de identificar o par de corredores mais semelhantes. Aqui na parte de identificar o par, né, quando o sistema ele mostra o par de corredores mais semelhantes, ele está indicando quais dos dois corredores apresentam um comportamento de fluxo mais parecido ao longo das leituras, com base na menor diferença total entre as quantidades de pessoas. E falando um pouco sobre a complexidade destes métodos, né, nós temos uma complexidade aqui de imprimir O de N, já que nesse outro imprimir, a gente tem uma complexidade O de N vezes N. Nessa parte aqui de ordenar, nós temos uma complexidade O de N vezes M log de N, porque percorre todos os corredores e ordena cada lista de leitura. Nesse outro método que é o de identificar, nós temos uma complexidade O de N ao quadrado vezes M, porque ele compara cada corredor com todos os outros e percorre as leituras correspondentes. E na nossa classe ordenador em PL, né, ela implementa a ordenação das leituras de clientes. No método aqui ordenar complexidade M log de N, nessa aqui de ordenação. Nós temos também a quicksort, né, que tem uma complexidade n log de n, com o pior caso em O de m ao quadrado. Nós temos aqui, nessa daqui de particionar, uma complexidade O de m, porque ele percorre uma vez o trecho da lista, e a de trocar, uma complexidade O de 1. Aqui em cliente HTTP seguro, é uma complexidade O de b, né? Agora, nessa parte, é responsável por preparar a criptografia e enviar a mensagem ao servidor. Então, no construtor dessa classe, o cliente ele extrai a aleatoriedade real, gera a chave e prepara o encriptador. E é O de B porque essa preparação depende da leitura do arquivo base e da geração das chaves.
nós temos o método enviar cifrado, né? Que é este método aqui. Né? No método, o cliente ele mostra o dado original, o dado cifrado, e então envia esse dado. Então, a complexidade desse método é ODL, porque ele cifra a mensagem e converte esse conteúdo em bytes para envio. Outro ponto importante do cliente é o limiar, né? O limiar é o valor mínimo da diferença usado para decidir se uma nova leitura ela deve ou não ser enviada ao servidor. No meu projeto, esse limiar ele foi definido como 3 pessoas. Então, se a diferença entre a leitura atual e a última leitura relevante for menor que 3, o envio é evitado. Se for igual ou maior que 3, o dado ele é enviado. Então, a verificação do limiar tem complexidade de 1, neste caso, porque compara a leitura atual com as últimas leituras relevantes daquele corredor. E passando aqui rapidamente sobre o lado do servidor, né? Essa é a nossa classe principal que inicializa o serviço do servidor, onde o servidor ele vai começar a guardar os dados, né, o envio dos dados pelo cliente. Na versão 2, o recebimento da requisição é feito por essa classe aqui, leitura de segura handler. No construtor dessa classe, o servidor ele extrai a aleatoriedade real, gera a chave derivada e prepara o encriptador para que seja usado na decriptação. Tá? A gente tem uma complexidade aqui, O de L, nesse caso aqui, certo? Aqui ele recebe o dado, recebe a requisição, lê o dado cifrado, faz a decriptação, interpreta o conteúdo e depois ele envia. Aqui na parte do repositório de leituras recentes, mantém apenas as leituras mais recentes de cada corredor. A gente tem o método aqui de adicionar, né, que é esse método aqui, com complexidade ODN, certo? Nós temos aqui o de encontrar corredor, também com complexidade ODN, que ele só percorre corredores armazenados até encontrar o ID desejado. E nós temos também esse aqui de exibir resumo com complexidade ODF, onde F ele representa a quantidade de elementos mantidos na fila recente. E já nessa classe aqui, na fila de leituras recentes, a estrutura que realmente mantém a janela recente de leituras executadas. E pronto, a gente consegue agora, né, tendo passado aqui rapidamente pelas classes principais, a gente consegue agora rodar o nosso projeto. Vamos rodar aqui o nosso servidor. Pronto, o servidor agora ele aguarda, né, o envio por parte do cliente dos dados. E entrando aqui em app cliente, a gente roda também para que ele faça o envio dos dados. Maravilha. E vamos passar aqui agora rapidamente sobre o que está acontecendo aqui. Lembrando que são 10 corredores, certo? E para cada corredor são enviados 5 leituras, com um limiar mínimo de envio de 3 pessoas, né? Como parâmetro aí. Então, o cliente ele inicia a simulação, as threads, certo? São inicializadas para cada um dos corredores, e aí ele começa a fazer as leituras, certo? E aí começa a fazer a própria comparação. Lembra que eu falei que essa comparação na versão 1 era feita pelo servidor e agora essa responsabilidade passa a ser do cliente. Então, isso já tira um serviço a mais do servidor. E aqui são feitas as leituras igual é feita na versão 1, no instante 1, e depois a gente vai rodando aqui, ele vai enviando o dado, tá vendo? O setor e a quantidade, ele encripta tudo isso, cifra tudo isso como chave, e depois disso, né, depois que ele encripta tudo, cifra tudo, ele começa a enviar, via HTTP, tá vendo? Envio concluído, de todos esses. E aí ele inicia o instante 2, para cada um dos corredores. Por exemplo, esse aqui é o corredor 2. E começa a fazer também as verificações de qual corredor é mais semelhante. E aqui depois ele começa a encriptar, a cifrar tudo novamente e fazer o envio para o servidor até que o instante 5, né, que é a quinta leitura, seja finalizado e assim as threads também são finalizadas. Já aqui no lado do servidor, né, o servidor ele vai receber esse dado, né, de forma criptografada, né, de forma cifrada, e ele vai decriptar esses dados. E com isso ele consegue fazer a leitura e armazenar nas filas recentes, com o corredor, né, o tamanho atual daquela fila, o total de mensagens recebidas e as filas recentes do corredor 3, né, que é a quantidade que ele vai armazenando ali. Do corredor, aqui de corredor 8 também, ó, que ele recebeu um dado do corredor 8, ele vai armazenando, vai descriptando, né, esses dados, até que seja finalizado o envio destes dados. Aqui está no instante 2, tá vendo? Vamos mais para o final aqui, só para a gente pegar o último envio. Então, esse aqui é um exemplo do corredor 5. Ele guarda aqui, tá vendo? Um histórico do instante 1, quantidade de pessoas, daquele corredor que a gente está recebendo. E com isso, a gente consegue uma melhoria, uma otimização muito melhor e mais segura para o nosso sistema. E é isso, essa apresentação. Muito obrigado.